Oscar, um professor de matemática de meia-idade, observava seus alunos por trás de seus óculos antiquados e gastos, com uma expressão de sabedoria e paciência que apenas os anos de ensino poderiam conferir. Seus olhos percorriam a sala com um olhar penetrante de alguém que viu gerações de alunos passarem por aquelas mesmas salas, embora houvesse uma aluna em particular que sempre chamava muito sua atenção. Essa aluna era a jovem Cristina, uma garota de olhos vivos e um sorriso tímido, que frequentemente chegava à sala de aula antes de seus colegas e também costumava ser a última a sair. Cristina, sempre tão pontual, parecia ter um tipo de ritual diário. Chegava cedo, se instalava nas primeiras fileiras em frente ao quadro negro e organizava meticulosamente seus materiais escolares na carteira. Sua presença constante e dedicada não passava despercebida para Oscar, que a observava com interesse particular. No entanto, para dizer a verdade, Cristina era muito distraída. Era evidente que matemática, ou qualquer disciplina relacionada a números, não era o seu ponto forte. Frequentemente, ela parecia perdida em seus pensamentos, com o olhar vagando pela janela ou enredado nos rabiscos que fazia nas margens de seus cadernos. Oscar já havia precisado reprová-la em todos os exames, uma situação que preocupava tanto a ele quanto a ela, pois ela parecia se esforçar muito sem conseguir compreender completamente os conceitos. Essa preocupação mútua se tornou a desculpa perfeita para que o professor pedisse que ela ficasse após o final da aula. A pequena Cristina, com seus grandes olhos castanhos cheios de inquietação, observava o homem intimidante que se erguia à sua frente. Esse novo professor, com seu ar severo e seu olhar penetrante, não era do seu agrado. Sempre que ele entrava na sala, ela sentia uma espécie de peso sobre seus ombros, como se os olhos do professor estivessem sempre sobre ela, seguindo-a com uma persistência que a incomodava profundamente. Em várias ocasiões, ela havia sentido esse escrutínio constante, uma sensação de vigilância que a deixava nervosa. Não importava onde estivesse na sala, sempre sentia esse olhar fixo sobre ela, um lembrete constante de sua presença intimidante. A pequena Cristina queria alertar sua mãe sobre como se sentia. Cada manhã, quando sua mãe a deixava na porta de sua prestigiada escola, Cristina tentava encontrar as palavras certas para expressar seu desconforto e medo. No entanto, sua mãe sempre estava tão ocupada com o trabalho e as responsabilidades domésticas que não lhe dava a atenção necessária. Cristina tentava uma e outra vez, aproveitando qualquer momento de tranquilidade, para contar à sua mãe o que estava acontecendo. Mas, em vez de receber compreensão e apoio, sua mãe a repreendia, dizendo que ela não passava de uma boba e que deveria prestar mais atenção na aula. Essas palavras, ditas com uma dureza inesperada, a faziam sentir ainda mais sozinha e desamparada. Cristina, com o coração apertado, se resignava a calar suas preocupações. Sabia que sua mãe estava sobrecarregada com as exigências do trabalho e as tarefas domésticas, e não queria adicionar mais estresse à sua vida. Então, todos os dias, ela entrava na sala de aula com uma mistura de medo e resignação, tentando passar despercebida sob o olhar constante de seu novo e temido professor. Naquele mesmo dia, Cristina recebeu a pior nota de toda a classe. Os nervos a paralisaram durante a avaliação, impedindo-a de se concentrar e responder corretamente. Quando finalmente levantou os olhos da prova, o tempo designado já havia acabado, deixando-a com uma sensação de fracasso e desespero. Agora, ela estava sozinha com Oscar na sala vazia, com o peso de suas más notas sobre seus ombros. Oscar, o professor, havia pedido para ela ficar após a aula, e Cristina estava certa de que era para ser repreendida por seus constantes maus resultados nos exames.
Não era a primeira vez que seu desempenho na aula de matemática havia sido decepcionante, e ela temia enfrentar outra conversa sobre como deveria melhorar e prestar mais atenção. No entanto, para sua surpresa, Oscar não começou com o sermão esperado. Em vez disso, ele lhe dedicou um sorriso que transformou completamente seu rosto. Aquela era uma expressão tão inesperada e fora de lugar que arrepiou a pele de Cristina, que não sabia como interpretar esse gesto. De repente, Oscar se sentou ao lado dela, invadindo seu espaço pessoal de maneira abrupta. A proximidade do professor a fez sentir-se desconfortável e vulnerável. Oscar, olhando diretamente nos olhos dela, disse que pessoalmente poderia ajudá-la a passar o semestre, mas somente se ela se comportasse bem com ele. As palavras estavam carregadas de uma insinuação que Cristina não podia ignorar. Com um movimento lento e calculado, Oscar tentou segurar suas mãos, seu toque gelado transmitindo claramente suas intenções. Cristina ficou paralisada, tonta de medo e confusão. Seu olhar se perdeu ao longe, incapaz de compreender completamente o que estava acontecendo. Ela quis gritar, protestar, mas nenhum som saiu de sua boca. A sensação de impotência a envolveu completamente enquanto Oscar se aproximava ainda mais, ignorando sua óbvia desconforto. Naquele preciso momento, como se fosse uma obra de Deus, o sino do prédio soou, seu repique estridente quebrando o denso e opressivo silêncio da sala. O som inesperado fez a jovem retornar a si, trazendo-a bruscamente de volta à realidade e fazendo-a perceber completamente o que estava acontecendo. Sua mente, antes nublada pelo medo, encheu-se de uma determinação repentina. Com uma explosão de adrenalina, usou toda a sua força para se livrar das mãos de Oscar, empurrando-o desesperadamente. Num instante, ela se levantou da cadeira e saiu correndo daquele lugar, seus passos ressoando apressadamente no corredor vazio. As lágrimas brotavam incontrolavelmente de seus olhos, correndo por suas bochechas em torrentes que refletiam o terror e a angústia que acabará de experimentar. Seus soluços silenciosos acompanhavam cada passo, enquanto seu coração batia descompassadamente, impulsionando-a a se afastar o mais rápido possível da sala e daquele homem que a tinha aterrorizado. Quando chegou em casa, foi direto para os braços de sua mãe. Sua mãe, ao sentir o tremor no corpo da filha e ver o terrível estado em que ela se encontrava, alarmou-se imediatamente. O semblante de Cristina, pálido e cheio de medo, finalmente fez com que sua mãe prestasse atenção à gravidade da situação. Cristina contou cada detalhe das ações daquele homem. Descreveu como ele tentou se aproveitar da situação. A cada palavra, o rosto de sua mãe se enchia de indignação e raiva. Conforme ela ouvia, o arrependimento começou a tomar conta dela. Ela lembrou como tinha ignorado as preocupações de sua filha, muito ocupada com o trabalho e as responsabilidades domésticas para notar os sinais de angústia. Ela se culpou amargamente por não ter prestado atenção antes, por ter repreendido Cristina em vez de lhe oferecer o apoio de que precisava. No mesmo dia, ela procurou as autoridades para fazer a respectiva declaração. A indignação que sentia pelas ações de Oscar, misturada com a culpa por não ter protegido sua filha antes, a impulsionaram a agir com firmeza. Enquanto relatava os fatos às autoridades, ela sentiu uma mistura de dor e determinação. Na manhã seguinte, o diretor da escola recebeu uma carta de agentes policiais. A mãe de Cristina também compareceu ao local para exigir que Oscar fosse demitido da instituição. Infelizmente, isso foi tudo o que conseguiram, pois não havia provas que corroborassem o testemunho da menina. Assim, o caso teve que ser encerrado, e Oscar recebeu como único castigo uma demissão com uma indenização muito pequena. Apesar de tudo,
Oscar saiu praticamente impune. Seu único problema agora era estar desempregado e sem meios para pagar o aluguel de seu apartamento. Ressentido com sua situação, ele amaldiçoava sua má sorte, convencido de que não tinha feito nada de errado. Oscar não tinha consciência da doença mental que sofria e justificava seus atos, dizendo a si mesmo que todos estavam contra ele. As circunstâncias pelas quais Oscar passou quando era apenas uma criança o levaram a esse ponto sem retorno. Você vê, ele era filho do Sr. Carlos, um homem muito rico, mas Oscar foi concebido fora do casamento, então sempre o mantiveram escondido da sociedade. Seu pai não queria que as pessoas prestigiadas ao seu redor soubessem que ele tinha tido um caso com uma de suas empregadas. A esposa do Sr. Carlos, Sra. Clarisa, sabia bem sobre as aventuras de seu marido e aceitou sob a condição de que o jovem Oscar crescesse afastado de Marcos, seu filho legítimo, que foi concebido dentro do sagrado matrimônio e desfrutava de toda a fortuna de seu pai. Oscar cresceu na sombra da opulenta mansão, sempre nos cantos menos frequentados, longe dos olhares escrutadores dos convidados ilustres. Sua vida se desenrolava nos quartos de serviço, onde passava as tardes ouvindo as conversas dos criados, aprendendo sobre um mundo do qual não podia fazer parte abertamente. Clarisa nunca mostrou afeto por ele, deixando claro as diferenças. No entanto, a dor da exclusão e o desprezo silencioso de seu ambiente moldaram seu caráter. Sempre que Marcos comemorava um aniversário, recebia presentes luxuosos e festas esplêndidas, enquanto Oscar observava de longe, sentindo o peso de ser o filho não reconhecido. À medida que crescia, seu ressentimento se misturava à admiração por seu meio-irmão, criando uma tempestade de emoções difíceis de gerenciar. O Sr. Carlos nunca concordou com as ideias de sua esposa, então, secretamente, costumava levar o pequeno Oscar para passar um tempo com seu irmão. Carlos sempre quis que entre eles se fortalecesse um vínculo fraternal. Embora sua esposa, Clarisa, mantivesse uma estrita distância entre os dois meninos, Carlos aproveitava qualquer oportunidade para que Oscar e Marcos passassem tempo juntos, esperando que o sangue compartilhado os unisse além das diferenças impostas pela sociedade e pelas circunstâncias. Durante esses momentos secretos, Carlos levava seus filhos aos jardins escondidos da propriedade ou os levava para passeios no campo. Marcos, no início, olhava Oscar com curiosidade, sem entender por que seu pai tinha tanto interesse nesse garoto que vivia nos quartos de serviço. Com o tempo, no entanto, começou a desenvolver uma espécie de camaradagem com seu meio-irmão, embora sempre sentisse a tensão de ter que esconder sua amizade. Carlos tentava minimizar as diferenças entre seus filhos, apesar das circunstâncias econômicas. Ele os levava para as mesmas atividades e contava histórias de sua juventude, ensinando-lhes a valorizar a lealdade e a família. Ele esperava que esses momentos juntos plantassem uma semente de fraternidade que florescesse no futuro, independentemente do que Clarisa dissesse ou das fofocas da alta sociedade. Carlos também tinha em mente assegurar o futuro de ambos. Ele queria que seus bens fossem repartidos em partes iguais para que nenhum de seus filhos sofresse privações ou injustiças. Sabia que sua esposa nunca aprovaria seu plano, então, antes de falecer, ele se dispôs a redigir seu testamento em segredo. Nele, dividiu sua fortuna igualmente entre Marcos e Oscar. Carlos imaginava um futuro em que seus filhos, com os mesmos recursos, pudessem apoiar-se mutuamente e levar vidas bem-sucedidas e felizes. O testamento se tornou seu legado mais precioso, um ato final de amor e justiça para com seus filhos. Ele acreditava que, ao dividir sua fortuna equitativamente, não estava apenas garantindo o bem-estar material de Oscar e Marcos,
mas também dando-lhes a oportunidade de superar as barreiras sociais que ele próprio não conseguiu derrubar em vida. O homem revelou a existência desses documentos à sua servente, a quem amava profundamente e com quem compartilhava uma grande cumplicidade na intimidade de seu quarto, pois aquela mulher realmente o fazia feliz, ao contrário de sua esposa, com quem se casara apenas por aparências. Carlos instalou a mulher que amava e Oscar em uma pequena casa em uma de suas muitas propriedades, onde costumava visitá-los levando sobras de sua casa principal. Apesar de tudo, Oscar era uma criança muito feliz e sentia-se muito amado por seu pai, que sempre cuidava deles, embora Clarisa não concordasse em absoluto que seu esposo mostrasse afeto àquele bastardo. No entanto, em um dia inesperado, o Sr. Carlos parou de visitar o pequeno Oscar e sua mãe. Como se não bastasse, nesse mesmo período, Clarisa os expulsou de onde viviam, deixando-os na rua à própria sorte. Com o tempo, Oscar soube da morte de seu pai através dos rumores que se espalhavam pela cidade. Foi então que ele compreendeu por que tinham sido expulsos da pequena casa onde viviam. Clarisa havia tomado o controle de todas as propriedades do Sr. Carlos e declarado Marcos, seu filho, como o único herdeiro da fortuna de seu falecido esposo, ignorando completamente o testamento que Carlos deixará. A mãe de Oscar, desprovida da proteção que o amor de sua vida lhe proporcionava, teve que encontrar uma maneira de não acabar na rua, sem ter onde morar. Com muito esforço, conseguiu um humilde emprego lavando roupas para as famílias abastadas da cidade. No entanto, as poucas moedas que recebia não eram suficientes para cobrir suas despesas e as de seu filho. Em pouco tempo, viu-se obrigada a se comprometer com um homem que pudesse ajudá-la com os gastos do lar. A mulher não percebeu o grande erro que estava cometendo, deixando o pobre Oscar nas mãos de seu padrasto, que fez sua vida realmente terrível, tratando-o constantemente da pior maneira possível, às vezes visitando-o em seu quarto para satisfazer seus desejos mais sombrios. O pior de tudo era que esse homem malvado advertia o pequeno Oscar que, se dissesse uma única palavra, ele deixaria sua mãe e eles ficariam na rua, então ele não teve outra opção senão ficar calado. Naquela época, Oscar não podia deixar de pensar em seu irmão Marcos, que tinha uma vida confortável, cheia de luxos e cercada de criados. Marcos nunca passaria pela mesma situação terrível que Oscar enfrentava diariamente em sua casa, e ele nunca conheceria a fome e o frio. Tudo isso porque ele nasceu em berço de ouro e era o filho legítimo de seu falecido pai. Cada vez que o padrasto de Oscar abusava de seu poder, Oscar só pensava que tudo o que estava acontecendo era culpa de seu irmão e de sua desprezível mãe, Clarisa. Ele se sentia consumido pela injustiça e pelo ressentimento. Enquanto Marcos desfrutava de banquetes, vestia roupas finas e dormia em uma cama macia, Oscar e sua mãe lutavam para sobreviver, mendigando por cada bocado e suportando as inclemências do tempo em uma moradia precária. A raiva e a dor se acumulavam no jovem Oscar. Cada humilhação infligida por seu padrasto só aumentava seu ódio por Marcos e Clarisa. O menino jurou que um dia essa família pagaria por ter-lhe tirado o que era seu por direito. Ele sonhava com o dia em que poderia reivindicar seu lugar legítimo e vingar-se daqueles que o haviam condenado a uma vida de privações. Com o tempo, Oscar nunca conseguiu superar o rancor em seu coração. Ele teve uma vida muito sacrificada, ou bastante complicada, por assim dizer. Trabalhava muito duro para poder pagar a mensalidade do instituto onde se formou como professor, pois era tudo que ele podia aspirar. Todos os dias, após longas jornadas de trabalho, passava horas estudando, exausto mas determinado. Enquanto isso, Marcos foi enviado para o exterior, onde estudou em uma universidade de prestígio. Assim que se formou, assumiu a direção dos negócios que seu pai deixará, consolidando ainda mais sua posição privilegiada.
Oscar ficou sabendo de cada passo que seu irmão dava e conhecia todos os detalhes sobre a família perfeita que ele havia formado. Ao contrário dele, que ficou sozinho na vida depois que sua mãe faleceu. Marcos tinha uma esposa linda, filhos encantadores e uma vida cheia de conforto e sucesso. Oscar, por outro lado, vivia em um pequeno apartamento, afundado na solidão e nas dificuldades econômicas. Cada notícia sobre as realizações de Marcos era um lembrete doloroso da injustiça que ele havia sofrido. Quando Oscar foi demitido da escola onde ensinava, seu ressentimento atingiu um novo nível. Ele se sentiu traído e humilhado, sem o sustento que tinha lutado tanto para conseguir. Determinado a mudar seu destino, ele procurou uma maneira de se aproximar de seu irmão Marcos. Ele precisava fazer com que seus caminhos se cruzassem para fazer Marcos sentir todo o mal que ele havia sentido a vida toda. Oscar planejou cada detalhe meticulosamente, usando todas as informações que havia coletado sobre Marcos. Seu objetivo não era apenas confrontar seu irmão, mas também desestabilizar a vida perfeita que ele havia construído e, assim, finalmente obter a justiça que tanto ansiava. Marcos, que era uma pessoa sem malícia, ficou encantado ao ver seu irmão mais novo depois de tantos anos. Com um sorriso genuíno e um forte abraço, convidou Oscar para sua casa para que ele conhecesse sua família e desfrutassem de um jantar juntos. Marcos queria que, dessa forma, pudessem fraternizar como seu pai um dia desejara. À medida que o sol se punha, a mansão de Marcos se enchia de um ambiente acolhedor e caloroso. Naquela noite, enquanto jantavam, Marcos apresentou Oscar à sua esposa, Helena, e à sua pequena filha Lucy, de 7 anos. Lucy, com seus grandes e curiosos olhos, sorriu amavelmente para ele, mostrando a inocência e doçura próprias de sua idade. Oscar retribuiu o sorriso, esforçando-se para parecer amigável e próximo. Durante o jantar, Oscar demonstrou ser uma pessoa muito educada e cortês com todos, fazendo comentários interessantes e mostrando um genuíno interesse nas conversas. A simpatia de Oscar não passou despercebida. Helena, inicialmente reservada, ficou encantada com a gentileza e o bom humor de seu cunhado. Ela gostou de sua companhia e da maneira como ele parecia se integrar facilmente à dinâmica familiar. Até mesmo Lucy, que costumava ser tímida com estranhos, sentiu-se atraída pela atenção e carinho que Oscar lhe mostrava. Marcos observava com satisfação como sua família e Oscar interagiam de maneira tão harmoniosa. Ele via em seu irmão mais novo um homem educado e encantador, aparentemente livre de ressentimentos. Essa reunião familiar parecia ser o primeiro passo em direção à reconciliação e unidade que seu pai desejava. No entanto, enquanto Oscar sorria e compartilhava histórias, dentro dele ainda queimava o fogo do ressentimento. Cada gesto amável e cada palavra cordial eram parte de seu plano para se aproximar de Marcos, ganhar sua confiança e eventualmente executar sua vingança. Foi nesse momento que Oscar mencionou que era professor e que estava procurando trabalho. Aproveitando a oportunidade, ele disse: "Talvez a pequena desta casa precise de algumas aulas particulares para ser a primeira da sua classe. Assim, ela não só será a mais bonita, como também a mais inteligente." Esse comentário ficou rondando na mente de Helena, esposa de Marcos. Naquela mesma tarde, uma amiga próxima havia mencionado a ela sobre a crescente insegurança nas escolas locais, despertando nela uma preocupação constante pela segurança de Lucy. A ideia de Oscar ressoava cada vez mais com os avisos que ela havia recebido, levando-a a considerar seriamente a opção da educação em casa. Depois de analisar cuidadosamente a proposta de seu cunhado, Helena decidiu falar com Marcos sobre suas preocupações.
Ela explicou seus medos sobre más influências e perigos que Lucy poderia enfrentar na escola. Helena argumentou que, com Oscar como tutor, poderiam garantir não apenas a excelência acadêmica de sua filha, mas também sua segurança. Marcos, confiando no bom senso de sua esposa e tocado pela aparente dedicação de seu irmão mais novo, concordou que Lucy estudasse em casa sob a tutela de Oscar. Marcos estava encantado por poder ajudar seu querido irmão e que ele cuidasse de sua pequena filha enquanto estavam trabalhando. Sem hesitar, fez uma ligação e o contratou imediatamente, sem se preocupar em revisar seu histórico, pois confiava plenamente nele por ser seu irmão. No entanto, Marcos desconhecia as más intenções de Oscar. O plano de Oscar estava funcionando muito melhor do que ele esperava, e ele havia ganhado a confiança da família rapidamente. Pouco tempo após começar a trabalhar, ele começou a olhar para a pequena Lucy com outros olhos. Oscar se certificou de que a pequena Lucy experimentasse o mesmo pelo qual ele havia passado na infância. Esta foi sua maneira de se vingar de seu irmão por ter ficado com tudo o que legalmente lhe pertencia. O pior de tudo é que Marcos não percebeu o que estava acontecendo com sua filha por muito tempo. Lucy trocou seu sorriso radiante por um olhar vazio e perdido. Ela estava cheia de segredos que não ousava compartilhar nem mesmo com sua mãe, que raramente estava em casa e não lhe dava a atenção de que precisava. Até que um dia, a esposa de Marcos convidou uma amiga para casa, que veio com sua pequena filha Cristina para brincar com Lucy, como de costume. A tarde transcorria normalmente até que Cristina entrou no quarto de sua amiguinha e ficou petrificada. Um grito angustiado escapou de seus lábios, seguido por um impulso instintivo de fugir dali. O olhar de terror nos olhos de Cristina deixou todos os presentes perplexos. Eles não entendiam o que havia provocado tal reação na menina, até que direcionaram seus olhares para Oscar, que estava ao lado de Lucy. Aquele homem, até então considerado um membro da família, foi percebido por Cristina como uma ameaça, alguém que ela reconhecia como o vilão que a assombrava em seus pesadelos. A mãe de Cristina, consternada com a reação da filha, olhou para sua amiga com horror e lhe confessou o que sabia. Ela contou que aquele professor não era uma boa pessoa e que tinha intenções obscuras. A revelação deixou todos em choque. A confiança que Marcos e Helena tinham depositado em Oscar desmoronou diante das palavras da amiga de Cristina. A dúvida e o medo se apoderaram deles enquanto tentavam processar o que havia acontecido. A mulher não podia acreditar no que sua amiga lhe dizia sobre seu cunhado, Oscar, que sempre lhe parecerá uma pessoa excelente. Ficou horrorizada com seus comentários, sentindo uma mistura de incredulidade e medo. Quando a noite caiu, decidiu falar com Marcos. Fez-lhe ver que Oscar não era a pessoa que aparentava ser e que deveriam afastar-se dele pela segurança de sua filha. A mulher esperava que seu marido lhe desse razão, confiando em seu instinto maternal e no aviso de sua amiga. No entanto, Marcos reagiu de maneira muito diferente do esperado. Em vez de ouvir sua esposa, defendeu seu irmão com veemência. Acusou sua esposa de querer colocá-los uns contra os outros e de julgar injustamente Oscar. Marcos estava cego pela lealdade fraternal e pela confiança cega que havia depositado em seu irmão mais novo. Não podia aceitar que Oscar fosse capaz de fazer mal à própria família, especialmente à sua filha. A mulher sentiu-se desolada e desconcertada diante da reação de seu marido. Tentou explicar-lhe o que havia visto e ouvido, tentando fazê-lo entender o perigo que Oscar representava. No entanto, Marcos manteve-se firme em sua posição, recusando-se a considerar os avisos de sua esposa. Para ele, Oscar era uma pessoa boa e digna de confiança, e qualquer acusação contra ele era simplesmente infundada.
A mulher enfrentou a firmeza de seu marido, que rejeitou categoricamente a ideia de afastar seu irmão de casa. Com voz carregada de indignação, ela disse: "Se você acha que vou expulsar meu irmão, por quem tanto ansiava ter ao meu lado, está muito enganado. Primeiro você vai embora antes dele. Nos reencontramos depois de tanto tempo e não permitirei que você divulgue essas mentiras, só porque uma amiga fofoqueira veio aqui em casa te contar tamanhas barbaridades." A mulher ficou devastada com a resposta de seu marido. Não podia acreditar que ele estivesse tão cego por sua lealdade ao irmão a ponto de ignorar os avisos sobre o perigo que Oscar representava para sua família. A discussão escalou rapidamente, enchendo a casa com palavras duras e carregadas de ressentimento. Naquela noite, a mãe de Lucy teve uma forte discussão com seu marido. Gritaram um com o outro, com acusações e reprovações que cortavam como facas afiadas. Finalmente, Marcos tomou uma decisão drástica: ele a expulsou de casa. Utilizou seu poder econômico e sua autoridade para garantir que sua filha ficasse com ele. A família se partiu em pedaços, dividida pela intransigência e o orgulho ferido. Oscar observava a cena das sombras, escondido atrás de sua máscara de falsa inocência. A discórdia que havia semeado entre Marcos e sua esposa estava dando frutos, e ele se regozijava na miséria de seu irmão. Fazer mal ao seu irmãozinho de alguma forma o reconfortava, e ele estava conseguindo isso sem que Marcos percebesse. A satisfação de ver seu irmão sofrer alimentava sua sede de vingança, impulsionando-o a seguir adiante com seu plano retorcido. À medida que o tempo passava, Marcos começou a melhorar sua relação com Oscar, relembrando os velhos tempos juntos. Ele estava encantado por poder compartilhar novamente com seu irmão mais novo. No entanto, o homem estava tão cego pela nostalgia e lealdade fraternal que não percebia que sua filha, Lucy, parecia cada vez mais triste. Ele atribuiu sua atitude ao fato de que sua mãe não estava mais com eles e deixou passar os sinais de alarme. Mas no dia menos esperado, Marcos decidiu sair mais cedo do trabalho com a intenção de surpreender sua filha e seu irmão. Ao chegar em casa, esperava alegrar o dia de sua família, mas sua felicidade desapareceu em um instante. Assim que entrou no quarto de Lucy, ficou petrificado ao ver o que estava acontecendo ali. Seu irmão Oscar estava agindo exatamente como sua esposa havia avisado e ele se recusará a acreditar. Marcos se lançou sobre Oscar, afastando-o bruscamente de sua filha e atacando-o com furor incontrolável. Ele golpeou seu irmão repetidamente até finalmente deixá-lo caído no chão, quase inconsciente. Mas antes de perder completamente o controle, Marcos parou. Ele olhou para Oscar com os olhos cheios de raiva e confusão, e perguntou com a voz trêmula: "Como você se atreveu a fazer tal barbaridade? Tudo o que eu fiz foi abrir as portas da minha casa para você. Eu queria que você fosse parte da família." Oscar respondeu com um sorriso sinistro nos lábios: "Seu idiota. Eu só queria que você pagasse por ter ficado com tudo o que é meu. E que melhor maneira do que esta? Agora sua filha sabe tudo o que eu tive que passar depois que sua mãe nos expulsou desta casa luxuosa. Enquanto você vivia cheio de confortos, eu tive que suportar um homem que arruinou completamente minha vida." Marcos sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras de seu irmão. A verdade por trás das ações de Oscar era mais dolorosa do que ele imaginara. Sentia-se sobrecarregado pela culpa e pelo remorso. Tinha falhado com seu irmão mais novo e, pior ainda, falhara com sua filha. Lucy observava a cena com os olhos cheios de lágrimas e medo. Tinha sido vítima das maquinações vingativas de seu tio sem entender completamente o porquê.
A confusão e a dor se refletiam em seu rosto enquanto observava seu pai e seu tio lutando em uma batalha que nunca imaginara testemunhar. Marcos se afastou de Oscar, sentindo uma mistura de raiva e desolação. Ele olhou para sua filha Lucy, cujos olhos cheios de lágrimas lembravam o quanto ela havia sofrido por sua negligência. Respirou fundo e se aproximou lentamente dela, ajoelhando-se para abraçá-la com ternura. Lucy, meu amor, sinto muito. Eu não sabia o que estava acontecendo. Deveria ter te protegido melhor. Prometo que isso nunca mais acontecerá. Lucy se agarrou ao seu pai, sentindo-se aliviada por finalmente ser acreditada. A tensão no quarto se dissipou gradualmente enquanto Marcos consolava sua filha. Enquanto isso, Oscar se levantou lentamente do chão, olhando para seu irmão com ressentimento e amargura. Ele sabia que havia perdido a batalha, pelo menos por enquanto. No entanto, não se arrependia de suas ações, pois já estava perturbado mentalmente. Após o incidente, Marcos e sua esposa decidiram tomar medidas legais contra Oscar. A evidência coletada pela polícia e os depoimentos de Lucy foram suficientes para iniciar um processo judicial contra Oscar. Finalmente, o tribunal emitiu um veredicto de culpabilidade. Oscar foi condenado a uma pena de prisão significativa por seus crimes. Esta decisão não só proporcionou justiça para a família de Marcos, mas também garantiu que Oscar não pudesse mais causar danos a outras pessoas inocentes. Enquanto isso, Marcos e sua família começaram o processo de cura. Embora tivessem passado por momentos difíceis, o amor e a unidade na família prevaleceram. Lucy recebeu o apoio necessário para superar o trauma e começou a se recuperar com a ajuda de terapeutas e o amor incondicional de seus pais. Com o tempo, a família conseguiu encontrar a paz novamente. Marcos aprendeu lições valiosas sobre a importância da vigilância e da proteção de seus entes queridos. Ele aprendeu a escutar e levar a sério as advertências de seus familiares. O incidente também serviu como um alerta para outros na comunidade sobre a importância de proteger as crianças e de ouvir e acreditar em advertências sobre possíveis situações. Caros amigos, o mundo está cheio de pessoas em quem não podemos confiar, como mostrou o caso de Oscar. Existem indivíduos que, devido a várias circunstâncias em sua infância, têm problemas mentais e podem causar danos aos outros. É crucial reconhecer que experiências traumáticas do passado podem influenciar o comportamento futuro de uma pessoa, mas isso não justifica nem desculpa suas ações. Nossos filhos são nosso bem mais precioso. Como pais, frequentemente enfrentamos desafios e responsabilidades que nos tornam difícil estar sempre presentes e dedicar todo o nosso tempo a eles. No entanto, devemos fazer o nosso melhor para garantir sua segurança e bem-estar. Isso implica ouvi-los, acreditar neles quando compartilham suas preocupações e estar atentos a quaisquer sinais de alerta que possam indicar que algo está errado. O caso de Marcos e sua família nos ensina que a confiança e a comunicação aberta são fundamentais para proteger nossos entes queridos. Às vezes, as advertências das pessoas que amamos podem ser difíceis de ouvir, especialmente quando envolvem pessoas em quem confiamos. É essencial levar essas advertências a sério e agir imediatamente para proteger nossos filhos e nossa família. Se você gostou dessa história, compartilhe alguma reflexão ou se conhece um caso semelhante, deixe-nos saber na seção de comentários. Será um prazer trocar ideias. Compartilhe também este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre o assunto. Não se esqueça de se inscrever se ainda não o fez para receber mais vídeos como este. Bênçãos para todos!